carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes tem oração, e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido a ficar em pé para nós estarmos orando por você que é dizimista e ofertando da casa do Senhor, para que o Senhor Deus possa abençoar nessa noite. Maravilhoso e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, estou aqui, meu Pai, diante de ti para apresentar os teus filhos, as tuas filhas, que são ofertantes e dizimistas da tua casa. Que nesta noite o Senhor Deus possa abençoar cada um deles, meu Pai, multiplicando, meu Pai, na sua mesa, na sua casa, meu Pai. Meu Deus, para que não venha faltar, meu Pai, o pão de cada dia, meu Pai. Também, meu Pai, para que também possa trazer, meu Pai, para a casa do tesouro, para que não venha faltar, meu Deus, o mantimento, Senhor Deus, na tua casa. Meu Deus, entra com a tua providência, meu Pai, na vida de cada um deles, ó Pai Santo. Aqueles, meu Pai, que ainda não são dizimistas nem ofertantes da tua casa, mas que tem um desejo que o Senhor Deus entre com a tua providência nessa noite, meu Pai, abrindo as portas e janelas dos céus, ó Pai Santo, e eles possam, meu Pai, fazer, meu Deus, a tua vontade, ó Deus, porque a tua palavra diz que o melhor é dar do que receber, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, ser grato a ti, meu Pai, todos os momentos das nossas vidas, porque sabemos que o Senhor Deus é poderoso, meu Deus, para nos abençoar, meu Deus. Meu Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te peço, meu Pai, por aqueles que faltaram, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que não estão aqui, que o Senhor Deus venha abençoar, aonde quer que eles estejam, meu Pai, entrando com a tua providência, meu Pai, repreendendo todo o mal, dando saúde, Senhor Deus, dos teus filhos. Dessa forma, meu Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E ao... Do amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Lutas no caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele não nos deixa só, né? Louvado seja o nome do Senhor. Importa que a luta seja grande, mas a vitória é maior. Louvado seja Deus, diz assim. Aleluia. Quando enfrento em luta, em meu caminho, sei que não estou sozinho. Meu Jesus comigo está. Mesmo quando as lutas são pesadas, bem mais longa é a caminhada, mas Jesus comigo está. E ainda que te falte tudo, assim mesmo não me iludo. Sinto-me a fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o meu amigo e jamais me deixa só. Quando enfrento em luta em minha vida, meu Jesus me deu guarida, Ele não me deixou só. Cristo
Então tomou-te em seus braços e tirou todos os laços. Ele não me deixa só. E ainda que te falte tudo, assim mesmo não me iludo. Sinto minha fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o... Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu convido a irmã Célia, para vir trazer mais um louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos adorar a Deus com 169. Aleluias. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh,
chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Aleluias, glória a Deus. Eu também já quero agradecer ao Senhor, né, por esta rica oportunidade. E gostaria de pedir oração aos meus irmãos, né, que me ajudem em oração pelo meu filho, né? Porque ele necessita de muita oração. Glória a Deus. E nós temos que orar uns pelos outros, não é verdade? Porque nós sozinhos não somos nada, nem podemos fazer nada, mas juntos, né, nós somos mais fortes. Glória a Deus. Então eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvo o Rei Jesus. Amém? Aleluias. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Hoje mais um culto para a glória de Deus, o culto de doutrina. Doutrina na nossa sede IPRRCE, 14/6/2023, pastor Vicente Félix. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, Doutrina Pentecostal do Espírito Santo, parte 7. O sinal das línguas continua, não cessou. Vamos fazer uma oração, a igreja só encurve a cabeça, fique de pé, já que começaram a se levantar, amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir as bênçãos do nosso Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar, venha nos falar nesta noite, venha nos abençoar através desse estudo da Tua Palavra, venha operar em nós, ó Deus, os dons do Teu Espírito Santo, dom da palavra, dom do discernimento, o dom também, meu Deus, da ciência, da sabedoria, para que nós possamos ministrar, aprender de Ti, Espírito Santo. Abre a nossa mente, nos dá a compreensão do que o Senhor quer nos falar. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus, aleluias. Eu peço o diácono Silvio que tire uma foto aqui da classe, né, em algumas posições diferentes, para nós fazer na nossa edição, registrar, tá bom? Bom, todos receberam uma folha de estudo? Todos, né? Se estiver faltando alguém, levante a mão para você receber a sua folha. Ainda tem aí, Tarcisiane? Tem, né? Tá bom. O diácono Rondinelli está chegando ali, a irmã Betijane lá está pedindo. A irmã Betijane, diácono Rondinelli. Bom, amados, vamos então aqui ao nosso estudo. A primeira referência que nós vamos ler está na folha de estudo aí com os amados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo, ele é bem objetivo, né? Assim, bem direto. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nenhum dom vos falta. Então, a igreja de Coríntios, é importante que os irmãos entendam essas observações para as colocações que nós vamos colocando mais à frente para você lembrar. Então, aqui o apóstolo está dizendo que aquela igreja ali de Coríntios, ela está se dirigindo à igreja, e ao mesmo tempo nós entendemos que outras igrejas também tinham os dons de Deus, né? Então, ele está dizendo que na igreja de Coríntios, naquele momento que ele falava, aquela igreja tinha todos os dons, tá? É importante que os irmãos observem que lá na frente nós vamos comentar exatamente sobre isso, né? Com base aqui nas línguas. Línguas é um dom. As línguas celestiais. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm todos os dons. Então quer dizer que nesse momento que Paulo estava falando, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido para o Pai,
já tinha acontecido o dia de Pentecoste, Deus já tinha operado através dos apóstolos, porque Paulo vem um pouco depois, né, ao mesmo tempo dos apóstolos, mas um pouco depois, né, porque ele ainda perseguiu os apóstolos, a igreja de Cristo. Então agora ele já é um apóstolo de Jesus, já está ensinando a igreja de Coríntio, né, pregando, ensinando, e aqui ele está dizendo que os dons continuam, tá? Porque todos ali tinham todos os dons, nem todas as igrejas, nem todos os crentes têm todos os dons, é lógico, mas aqui fica provado que os dons continuaram depois do dia de Pentecostes, depois dos apóstolos, né? Claro, a gente diz assim, depois dos apóstolos, mas os apóstolos ainda existiam aqui nesse momento. Mas não foi dado só aos apóstolos, né? Porque existe uma crença, né, que os dons cessaram. Inclusive, quem pregam contra a continuação dos dons é chamado de cessacionário, porque eles acreditam que os dons cessaram, os dons não continuaram. Foi só no dia de Pentecostes e com os apóstolos. E não é verdade, porque aqui os dons fica provado que não era só dos apóstolos, era também de todos os crentes, porque todos os crentes da igreja de Coríntios tinham dons, e a igreja aqui, Paulo deixa bem claro que ele viu todos os dons. Então os dons continuaram e continua. Ainda tem uma referência, sim, tem mais um detalhe nesse versículo aqui que é importante nós observarmos, que vai estar de acordo com outras referências que nós vamos ler. Ele diz assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta. Então ele tinha todos os dons, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante nós entendermos, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo é na volta do Senhor, para arrebatar a igreja, né? Porque nesse momento, Jesus já tinha subido e Jesus já tinha enviado o Espírito Santo. Então não faltava mais uma manifestação do Senhor, né? Porque agora a igreja já tinha o Espírito Santo, já estava tudo certo. Essa manifestação é a vinda do Senhor. Observe isso aí, que é importante para o que nós vamos comentar mais à frente. É porque nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos pregando batismo com o Espírito Santo e que as línguas celestiais, que a gente chama de língua estranha, é bíblico, nós estamos também dizendo que essas línguas e esses dons, junto com as línguas, continuaram na igreja e continua até hoje, tá? Essa é a nossa crença, porque está escrito. E para que tanta repetição? Para que os irmãos continuem crendo e buscando o batismo no Espírito Santo, e aqueles que já foram batizados peçam todo dia a renovação, para que o Espírito Santo, o batismo, continue fluindo nas nossas vidas, tá bom? Bom, aqui em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, está aí na folha também, para nós ganharmos tempo, você pode ler depois, se tiver dúvida, eu me coloco à inteira disposição para esclarecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e versículo 8, que diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, as línguas celestiais, cessarão, havendo ciência, que é conhecimento, revelação de Deus, desaparecerá. Porque em parte, no versículo 9 diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10, mas quando vier o que é perfeito. O que é que significa isso, quando vier o que é perfeito? Quando Jesus vier, tá? Então o que é em parte será o quê? Aniquilado. O que é aniquilado aqui? Não vai mais existir. Então, pensem, reflitam comigo nesse ponto que é importante, porque aqui tem uma divergência no mundo cristão, evangélico, que diz que não existe mais os dons, ou Deus não se manifesta mais através dos dons, que não existe mais línguas estranhas, foi só naquele tempo, e aqui está dizendo que só será aniquilado, ou só cessarão os dons e as línguas estranhas, quando o que é perfeito vier. Então, se alguém chegar para você, irmão, não acredito nisso não, irmão. Não, Deus não opera mais assim não. Opera, só vai parar quando Jesus vier e arrebatar a igreja. Porque em outra parte das Escrituras diz que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai com a igreja, ele não ficará mais aqui na terra.
com os homens, né? Então, nessa parte diz que o que detém, né, o inimigo no tempo atual da igreja é o Espírito Santo. Tá? Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai e esses dons também desaparecerão. O único dom maravilhoso que vai continuar na nossa vida é o amor, esse daí vai para sempre, tá bom? Então, é importante nós entendermos isso daqui para que você não desacredite, nunca, que os dons continuem e que Jesus continua batizando com o Espírito Santo, tá bom? Que é o que nós estamos estudando, já é a 7ª aula sobre esses assuntos, tá bom? Quem está acompanhando, quem vai poder entender melhor o que nós estamos falando, né? Porque não dá para falar tudo de uma vez, porque são muitos detalhes. Mas lá, se você for no canal da IPRR-CE no YouTube, tá? Playlist, você vai encontrar doutrina e lá tem quase todas as doutrinas, porque eu acho que não deu para gravar todas, mas tem quase todas essas doutrinas que nós estamos trazendo aqui, o ensinamento para os irmãos, tá certo? Bom, vamos continuar. Somente quando Jesus vier, haverá o conhecimento pleno e a perfeição, tá? Por que eu faço essa afirmação? Por que os estudiosos fazem essa afirmação? Conhecimento pleno só quando Jesus vier e levar a igreja, só na glória, amém? Pleno é total, absoluto. Hoje nós conhecemos em parte. Hoje Deus se revela em parte, não plenamente. Por isso que ainda há muita confusão na cabeça de muita gente, mesmo dentro da igreja, tá bom? A salvação é muito simples, irmãos, mas certas doutrinas, como essa do Espírito Santo, é complexa. Mas, para não complicar na cabeça de ninguém, é bem simples. Quem crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e seguir as doutrinas básicas da fé, está garantido. Agora, essas coisas a gente precisa esclarecer, porque tem pessoas que trazem confusão, confunde a mente dos cristãos, tá certo? É tanta doutrina, irmão, é tanta coisa. Ontem eu estava vendo uma palestra ou uma discussão, mas uma discussão assim, bíblica, buscando conhecimento, de um rabino que é judeu de Israel, de um muçulmano, um mestre, né, dos muçulmanos, e um pastor. Olha, é tanta diferença que você fica impressionado, né? Fica difícil para um pastor numa situação daquela, porque o pastor cristão evangélico, ele tem como base, fundamento da fé cristã, o Novo Testamento. E o Antigo também. Mas o Novo Testamento é onde nos apegamos mais, porque é onde Jesus aparece e os apóstolos ensinando, inclusive, temas e assuntos do Antigo Testamento. Já o judeu, né, o rabino judeu, não aceita o Novo Testamento. Ele não tem o Novo Testamento como uma revelação doutrinária de Deus, assim, plenamente de Deus, porque eles têm Jesus como um homem, como um profeta, que pode falhar. Então, para o rabino judeu, o profeta maior deles é Moisés. Para o muçulmano, o profeta maior deles é Maomé. E para nós cristãos, é Jesus. Quer dizer, na mente deles, o profeta do cristianismo maior é Jesus. Para nós, Jesus não é só um profeta. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador da humanidade. E aí eles não creem. Tá? Então, fica difícil de muitas das vezes esclarecer certas doutrinas, né? Certas doutrinas. Inclusive, a gente vai trazer alguns tópicos aqui, porque tem cristãos do cristianismo, cristãos, crentes evangélicos, que estão aderindo e crendo em doutrinas da igreja messiânica, que é a igreja que crê no Messias, em Jesus, aquele Jesus que veio, que chegou em Israel, tá, aconteceu tudo,
Só que eles ainda dizem que o Jesus do cristianismo, que não é a igreja messiânica, não é o mesmo Jesus. Então é muita confusão, né, irmão? Entendeu? Então no mundo que nós estamos vivendo, irmão, nós precisamos ter muita clareza do que nós cremos pelas Escrituras Sagradas e pela interpretação correta daquilo que nós cremos, para não sermos confundidos, tá bom? Então, abri esse parêntese aqui para os irmãos entenderem por que certos assuntos nós temos que tratar na igreja, né? Porque eu me deparei com pessoas já adultas, obreiro, né? Já dirigiu, inclusive, igreja desse ministério, teve uma história nesse ministério que desacreditou que o Espírito Santo é Deus, que desacreditou que Jesus é Deus, que é só o Filho de Deus. Pra você ver como é que é. Então, por isso que nós temos que nos aprofundar nessas questões, porque é com muita tristeza que a gente vê isso. Uma pessoa que por tantos anos acreditou, creu, aprendeu, inclusive ensinou, e agora desacredita, porque vem outra pessoa que não crê e começa a mostrar coisas que não é exatamente aquilo. Porque o crente em Jesus, o fundamento da fé dele, primeiro, é o Novo Testamento. Porque o Senhor Jesus trouxe para nós, igreja, o conhecimento suficiente para a nossa salvação, tá? Isso é o que nós cremos. Inclusive, João disse assim, que o que o Senhor Jesus fez e escreveu, o que Jesus fez e falou, ele diz assim, se fosse escrever, o mundo não caberia os livros, né? Claro que isso é uma figura de linguagem de exagero, mas para mostrar o quanto Jesus ensinou que não está escrito, ele diz, mas o que está escrito é o suficiente para a nossa salvação. E o Senhor Jesus diz assim, examinai as Escrituras, né? Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus disse, lá no Evangelho de João capítulo 8, está lá escrito, que muitos crerão nele, aí está lá, que Jesus disse, aos judeus que creram nele, aos judeus, os israelitas, incluindo rabino, incluindo fariseu, saduceu, toda classe de judaísmo, ele disse assim, se vocês, Jesus falou, está lá escrito, permanecer na minha palavra, ele disse minha, né? A palavra que ele, Jesus, trouxe e ensinou. Então esse é o nosso ponto como cristão. Jesus, olha, grave isso, é a chave do nosso entendimento de Deus. Para nós cristãos, ele é a chave, é ele que nos abre a porta do entendimento, tá bom? Então, muitíssimo cuidado, queridos, com aquilo que você ouve. Tem dúvida? Eu estou aqui, eu sou um aprendiz e você é um aprendiz sempre. E o que eu não souber, eu vou estudar, vou pesquisar e vou lhe ajudar, para nós não cairmos em crenças que não é aquilo, primeiro, que nós cremos e que não é segundo a Escritura no contexto, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Somente quando Jesus vier, haverá o conhecimento pleno. Pleno significa o quê? Vamos lá, todos juntos. Pleno significa o quê? Está fraco, eu quero ouvir. Pleno significa? Vamos fazer um coro? Eu quero gravar isso aqui. Total. O que é isso? Vamos entender tudo. Hoje é em parte. Por isso que tem esses problemas, tá? Conhecimento pleno. E a perfeição. Por enquanto nós somos imperfeitos. Não tem nenhuma denominação cristã evangélica que tenha um pleno conhecimento. Que tenha um conhecimento perfeito. Tem alguns erros, tem algumas falhas doutrinárias, inclusive porque depois que a gente começa a estudar mais, irmãos, um pouquinho, assim, procura pesquisar mais, nós vamos descobrir que nós temos problemas na Bíblia, não que a Bíblia esteja errada, mas porque alguém leu os originais, né, e entendeu e escreveu na nossa língua. Então, há erros, ou há palavras que não deixa claro certos assuntos. Por isso que hoje nós recorremos aos estudiosos dos originais, para a gente ter mais segurança. Tá? Eu vi ontem o mestre lá do Islã dizer o seguinte, que
da lei deles, que foi dada a Maomé, ele dizendo assim, que aqueles que copiaram, eles não consideram sagrado, tem que ser os originais, porque nas cópias pode ser que tenha ocorrido erros. E eles não querem correr nenhum erro de errar. Isso é o muçulmano, que é extremamente radical e zeloso quanto à lei que eles acreditam, que é a lei de Deus e mais as revelações que foi dada a Maomé. E eu pego isso para nós, nós igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ter um cuidado muito grande, entendeu? Recorrer, aquilo que não ficar claro, vamos recorrer a quem estuda os originais, que merece confiança também, porque ainda tem quem estuda os originais que ainda distorcem. É um negócio sério. Só Jesus e o Espírito Santo, amém, irmãos? Parece que eu estou complicando, mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje de crenças, tá bom? Vamos lá. As línguas, na Bíblia está escrito que são o sinal do Espírito Santo nos últimos dias. Nós vimos lá, quando Pedro se levantou e disse, olha, isso daqui que está acontecendo é uma revelação que está se cumprindo, que o Senhor deu ao profeta Joel, e citou a referência. Pedro, antes de justificar o acontecimento do batismo no Espírito Santo e as línguas, ele disse, isso daqui é uma promessa do Senhor, e hoje está se cumprindo. Eles também não criam de qualquer maneira, eles tinham fundamento. E o Senhor Jesus, quando ressuscitou, que encontrou ainda os discípulos incrédulos, alguns, né, disse assim, que se eles observassem, desde Gênesis, né, até o último profeta, estava falando sobre ele, sobre Jesus, mas não conseguiram ver aquele Jesus, né? Então é isso. Por quê? Porque nós estamos num mundo físico, nós somos limitados, somos seres humanos, tá? Esse é um ponto que, infelizmente, cria dificuldades, às vezes, de compreensão. Mas amém, vamos lá. A segunda bênção, tá? A segunda bênção. Vamos entender essa segunda bênção? Cristo e o Espírito Santo. Cristo e o Espírito Santo. Cristo, Jesus Cristo, é a primeira bênção. E é a bênção da salvação. Sem Jesus não tem salvação. Cristo é a primeira bênção. O dom de Deus para o mundo. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, ele disse, se tu conhecesses, né, o dom de Deus, o presente de Deus, que sou eu, o Salvador. É a maior bênção. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Bom, Evangelho de João 3,16 é uma das citações mais citadas no mundo, né? Na pregação do Evangelho. Porque Deus amou o mundo. Isso daqui é muito importante, irmãos. Todos aqueles que pregam o Evangelho devem ter uma clareza disso daqui. Que Deus amou o mundo. Quando diz que Deus amou o mundo aqui são pessoas. Se refere a pessoas. Todo ser humano que vem a este mundo é amado de Deus. Quando o ser humano não aceita Jesus, não reconhece Jesus, não permite a obra do Espírito Santo na vida dele, continua sendo amado de Deus. Porém, debaixo da ira. É um paradoxo, né? Como é que Deus ama e a ira está sobre a pessoa que não aceita Jesus, devido aos pecados dessa pessoa. Quando a pessoa aceita Jesus, e aceitar Jesus significa aceitar que ele ofereceu um único sacrifício para salvar todo aquele que crê. Alguém disse assim para outra pessoa, uma crente disse para outra pessoa assim, eu não sei para que esse negócio está em igreja, de estar tendo que aprender as coisas, de ter que ser isso, ser assim, fazer dessa forma e de outra. Jesus não já morreu por todos e todos estão salvos? Mas não é assim, o entendimento não é assim. Ele morreu por todos, sim, mas todos devem crer nele e na palavra dele. Senão, a morte dele não vai salvar. Só salva quem crê, quem aceita.
Só salva quem se submete. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então não pode se pensar em aceitar Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus e não aceitar as doutrinas do Senhor Jesus. Tem que ser o pacote completo, amém, irmãos? É assim que funciona, tá bom? Ah, mas o ladrão da cruz não teve tempo. Amém. Se uma pessoa aceitar Jesus e segundos depois, ou instantaneamente ele partir, como já aconteceu, pessoas que estão no último instante, Deus deu uma oportunidade só dele confessar, ele está salvo. Pode ter feito o que tiver feito. Mas se ele tiver um dia, um mês, um ano, se ele tiver tempo, todo o tempo da vida dele deve se dedicar a conhecer e obedecer. É assim que funciona na Bíblia. Tá? Agora, na cabeça de algumas pessoas, lamentavelmente, estão dizendo por aí que você aceitou Jesus, já está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Não. Se não viver, está lá escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, a própria natureza carnal, pecadora, caída. Aí diz: mas segundo o Espírito. Tá bom? Então é importante a gente entender o contexto, a coisa completa. Então aqui diz assim, que Deus amou o mundo. Não fica ninguém fora do plano da salvação. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João 3,16. Isso é uma bênção. Então, qualquer pessoa que crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Libertador, é o Cristo, é o Messias, que Deus enviou para salvar, aceita o sacrifício único e eterno do Senhor e entrega o seu coração de verdade ao Senhor, ele está salvo. Ao contrário, aqui diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem é que não vai perecer? Quem crê. Crer implica a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a palavra dele. Mas tem a vida eterna. Aqui tem a promessa da vida eterna. Perceba que está numa ordem. Ninguém terá vida eterna em Deus pela Bíblia. Né? Nós não estamos aqui pessoalmente condenando ninguém, mas pelas Escrituras que está revelada, só tem vida eterna com Deus em Jesus. Se alguém acredita diferente, nós não vamos discutir nem brigar, de forma nenhuma, porque a salvação é de Deus, tá bom? Muito bem, salvação para todos os homens que o recebem. Então existe também uma crença no cristianismo que diz que Deus já escolhe quem vai se salvar no ventre da mãe. Não, Deus não escolhe. Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai, mas Ele não escolhe, é diferente. A presciência de Deus, presciência, o que é pré? Antes, e ciência? Conhecimento. Então, presciência significa conhecimento antes. Então, Deus já sabe quando um ser humano é gerado, se ele vai se salvar ou não, mas não é Deus que decide que essa pessoa vai se salvar, porque Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo, tá bom? Então Deus sabe, porque a história da humanidade diante dele já está tudo revelado. Aliás, ele já sabe de tudo. Ele é onisciente. Sabe todas as coisas. Tá bom? Então ninguém pode dizer, você é filho da salvação ou não. Só Deus sabe. Ninguém. Nem por revelação. Deus não dá essa revelação a ninguém, viu? Se alguém chegar para você e dizer assim, você não é filho da salvação, você diz, eu não recebo. Não é Deus. Ele não dá essa revelação para ninguém. Pastor, não dá. Não dá. Não dá. Tá bom? Deus não revela tudo para os homens não, tá bom? Jesus disse que o dia da vinda dele ninguém sabe. Aí, já tentaram aí, já marcaram data, já fizeram, mas não sabe, tá bom? Mas vamos voltar. É porque esse assunto aqui a gente não pode passar batido, né? Mas o foco aqui, na verdade, são os dons, né? Mas vamos lá. Olha o que está escrito no Evangelho de João 1:12. Olha aí, ó.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, no Senhor Jesus. Então, só é filho de Deus em Jesus. Aqui essa filiação é habitar com Deus, né? Porque segundo a criação todos são filhos, mas segundo a vida espiritual, só em Jesus é filho. Fora de Jesus está separado. É como aquele filho que abandonou os pais. Hoje não, hoje aceita-se quase tudo, mas antigamente, quando um filho não seguia os padrões da família e do pai, ele era deserdado. Deserdado, não tinha mais direito a nada, né? O pai excluía ele da herança. É a mesma coisa no reino de Deus. Poxa, mas Deus é muito duro, né? Não, não é duro, não. Ele é isso aí mesmo. É justiça. Amém? Então vamos lá. O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. É um dom de Deus para a igreja. Tá bom? Jesus é um dom para todos os homens. Jesus é o presente de Deus para que todos neles sejam salvos. Agora, o Espírito Santo é o dom de Deus para a igreja. Vamos explicar melhor. Nem todos podem recebê-lo. Quem disse foi Jesus. Nem todos poderiam receber o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, mas somente aqueles que já são salvos. Quando diz assim, já são salvos, é que estão em Cristo, né? Vivendo de verdade também, né? Porque há quem diga que está em Cristo, mas não anda como ele andou. Porque a Bíblia diz que aquele que nele crê deve andar como ele andou, como Jesus andou. Tá? Muito bem. Olha o que está no Evangelho de João 14, 17. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Ele falou, o Espírito de verdade. Eu acho bom observar isso daqui e chamar a nossa atenção que o Senhor Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, ele diz o Espírito de verdade. Porque tem falsos espíritos se passando por Espírito Santo, ensinando o povo a desobedecer a Deus e viver na desobediência. Isso é um perigo. Olha bem, o Espírito de verdade, Jesus está dizendo que o mundo não pode. O mundo aqui são pessoas que não temem, que não servem a Deus de verdade, que não confessaram Jesus. Jesus está dizendo que não recebe, não tem o Espírito Santo. A pessoa pode dizer que tem, pode até falar língua estranha, mas para Deus isso não significa nada. Tá bom? Pode até tremer, estremecer. Aí diz, porque não o vê nem o conhece. Onde Jesus não está, o Espírito Santo não estará também. Primeiro é o Espírito de Jesus, para depois o Espírito Santo. Olhe bem, mas vós, agora ele diz à igreja, aos que confessam Jesus e que servem o Senhor de coração, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São as palavras do Senhor Jesus. É exatamente essa vida que se caracteriza numa vida com Deus, em Deus e para Deus, e que se vê os frutos do Espírito Santo, e que se vê o genuíno, o verdadeiro agir do Espírito Santo, tá? Muito bem, para ficar mais claro ainda, Atos 1 e 8, olha o que Jesus disse, aqui Jesus tinha ressuscitado, foram palavras do Senhor, se você ler o contexto, que está antes e depois você vai ver, que quando Jesus fala essas palavras, ele já tinha ressuscitado e logo depois que ele falou, alguns versículos depois aqui no livro de Atos, no capítulo 1, ele sobe na presença dos discípulos e vai para o Pai. Então ele diz aqui, mas vós
recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude é o quê? Poder, unção, que há de vir sobre vós. Aqui é importante a gente pegar essas palavras. Ele está dizendo que há de vir. Então essa promessa aqui é do batismo no Espírito Santo, é do revestimento de poder que Jesus está anunciando. Se eles já tivessem esse revestimento, já tivesse esse poder aqui, Jesus não estava dizendo há de vir, não, já estaria com eles. Então, nós temos que crer no que está escrito, não é no que nós achamos. Hoje nós fomos numa médica e a irmã Rita começou a falar de um tratamento que ela estava falando. A médica disse, não, isso aí tudo é achismo. Eu creio na ciência, a médica disse. A irmã Rita ficou até desapontada, né? Desanimada. Mas, biblicamente, nós temos que crer na ciência bíblica, meu irmão? No conhecimento bíblico. Não é no achismo. Deus mostrou, Deus isso, Deus aquilo. Quantos estão sendo guiados aí por revelação, irmão, que não tem contexto bíblico, que não tem fundamento bíblico? Eu tenho umas profecias guardadas lá em casa, áudios, que eu ainda vou passar um dia na igreja, quando eu estiver falando de falso profeta aqui, para vocês verem as besteiras que falaram, e era em nome do Senhor, era uma coisa esplendorosa, que assustou muita gente, e nada daquilo aconteceu. E eles continuam mentindo, e o povo crendo. Porque parece que as pessoas, muitos gostam de ser enganados, meu Deus do céu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aí alguém diz, o pastor não crê em visão, não crê em revelação. Creio sim, meu irmão. Deus continua revelando, usando nos dons. Deus continua dando visão e revelação. Agora, meninice não. Tudo que vem na mente, nem sempre é Deus. Tudo que se sente, nem sempre é Deus. Pode ser, pode não ser. Vamos orar, vamos buscar. Vamos ver se tem contexto bíblico também. Nem todo sonho é de Deus. Deus fala através de sonho. Deus fala de muitas formas. Mas nós não podemos crer em tudo e achar que tudo é Deus. Então, é aí que está a minha cautela. Porque Jesus diz, acautelai-vos. Ou seja, não acredita em tudo não. Procura ver se confere, se é de Deus. E percebam que muitos do que se falam por aí é o que o povo quer ouvir, amém, irmãos? É o que o povo quer ouvir. Então vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. Então Jesus fez uma promessa, essa promessa se cumpriu lá em Atos 2, Depois que Jesus subiu, veio o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, línguas e dons, né? Aí ele diz, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Para que o batismo no Espírito Santo? Jesus está dizendo aqui, para ser testemunha. Hoje mesmo eu recebi um áudio e um clamor por oração de uma missionária, tá? Missionária me dizendo hoje, né? Da morte de um pastor, amigo de outro pastor aqui de Pernambuco, né? E a dor muito grande, né? Pela falta do irmão, mas ao mesmo tempo eles não desanimam. Outros estão lá e ela dizendo que é o casal e às vezes até os filhos, crianças, às vezes eles pegam as crianças e dão comida às crianças, só que a comida está com pó de vidro, as crianças morrem também, eles matam as crianças, só para dar risada. Quem é que faz uma obra dessa, irmão? É o que Jesus diz, é quem é revestido. E tem uma chamada, viu, irmão? Eu não gosto também dessa coisa de alguém vir aqui e pegar essas experiências de muito amor e de muita dedicação à obra e dizer que ninguém ama, que ninguém tem fé. Não é por aí. Tem obras que é uma chamada de Deus para aquela obra. Tá certo? A Bíblia diz que em todo trabalho há proveito. Então, todos os confessos em Jesus devem ser respeitados. Os limites de cada um. E ninguém ficar agredindo ninguém. Tá bom? Agora, essa é obras tão nobre, tão excelente, num nível tão elevado, nos dias de hoje, de pessoas que estão sacrificando suas vidas, suas famílias, pelo amor a Jesus e as vidas.
A gente diz amor a Jesus, mas é o amor de Deus no coração dele, na vida dele, é o poder, é o Espírito Santo, é o que Jesus disse aqui, ó. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então uma igreja, irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não fica brigando por coisinhas, por detalhes tão insignificantes. Tá? Não, tem algo muito maior entre nós, amém, irmãos? Agora a gente defende certas doutrinas, porque infelizmente a pessoa desacredita numa coisa aqui, outra ali, daqui a pouco abandona a fé, abandona aquilo que ele creu, que está revelado, e isso é perigoso, porque pode em algum momento comprometer inclusive até a própria salvação. Tá? Alguém me perguntou, o irmão não acredita mais que o Espírito Santo é Deus, e aí ele será salvo? Isso daí é com Deus. O conhecimento e a informação ele já tem, agora se ele quer seguir outra crença, ele vai responder diante de Deus. Vamos lá, Jesus morreu na Páscoa, e o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Só para nós entendermos aqui, irmãos, que existe dois momentos, duas bênçãos. Uma bênção é Jesus, dom, salvação. É o Espírito de Cristo em nós. É uma bênção maravilhosa. O perdão dos pecados. E a outra bênção é o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. São dois momentos diferentes. Ninguém pode dizer que é tudo a mesma coisa, não. Quem aceitou Jesus já foi batizado no Espírito Santo? Não foi. O batismo aconteceu no dia de Pentecostes. Tá bom? Aceitar Jesus é obra do Espírito Santo, mas não é batismo, tá? Só para ficar claro. Assim também, primeiro nós nos apropriamos do que aconteceu na Páscoa, né? Que simboliza o quê? Na nossa fé hoje, a salvação. E depois nos apropriamos do que aconteceu no Pentecostes, que é o batismo no Espírito Santo. São duas ações de Deus distintas ou diferentes. O Calvário, lugar do sacrifício de Cristo, é diferente do cenáculo, lugar onde desceu o Espírito Santo. Então a obra da salvação da humanidade, ela foi consumada lá no Calvário. Quando Jesus morreu, se entregou, expirou, ele diz assim: está consumado. A obra da salvação está completa no Senhor Jesus. É uma coisa, Jesus, o Espírito de Cristo, a salvação é uma bênção. O batismo é outra bênção de Deus, para a dinâmica, para o desenvolvimento, para a ação da igreja. Isso é importante que fique claro nas nossas vidas, para que nós, irmão, não percamos essa segunda bênção na forma como a Bíblia nos revela, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. O Calvário, lugar de sacrifício de Cristo, é diferente do cenáculo, lá onde eles estavam reunidos, lugar onde desceu o Espírito Santo. E Cristo é diferente do batismo no Espírito Santo. Assim também a salvação é diferente do batismo no Espírito Santo. Há uma crença errada, eu digo errada, segundo as Escrituras. Não sou dono da verdade. Olha aqui, ó. Tem crentes, cristão evangélico, que crê que se uma pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela não é salva. Isso não é verdade. Amém? Não é verdade. O batismo, revestimento de poder, mais ação, mais capacitação. Jesus, salvação. Amém? Isso é diferente, completamente diferente, tá bom? A obra da salvação é do Espírito Santo, indiscutivelmente, todos cremos. É Ele quem convence, é Ele quem converte e leva o homem à decisão de aceitar ou não Jesus como Senhor e Salvador e servir. A obra é do Espírito Santo, a decisão é dos homens. Olha o que está escrito aqui em Romanos 8:9. Vós, porém,
não estáis na carne, estava falando na igreja, mas no Espírito, né? Esse é o Espírito de Cristo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os, até a consumação dos séculos. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente. A ação é do Espírito Santo. Quem nos movimenta é o Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho estão presentes, eles não se separam. É um só Deus. E para terminar, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Certo? Então, nós somos membros do corpo. E Jesus é a cabeça deste corpo. E o Espírito Santo é quem opera neste corpo. E Jesus disse que ele não vai falar nada e nem fazer nada se Jesus não falar para ele. Olha como é interessante. Vocês sabiam que no nosso corpo tem sangue, né? Todos nós sabemos disso, né? Vocês sabiam não? Vocês sabem. É óbvio, né? Tem sangue. Segundo a ciência, cada ser humano tem em média 6 litros de sangue, né? Se ele perder um percentual do sangue, ele morre. Porque o sangue é vida, responsável por irrigar todo o corpo, né? Sabia que as plantas também têm sangue? Só que o sangue dela é diferente do nosso, chama-se seiva. A seiva, ela recebe da raiz os nutrientes, por isso que a gente joga, os agricultores joga os nutrientes no solo, tá? No solo. Tem alguns nutrientes que vêm do ar, do sol, vêm do atmosférico, mas o principal está no solo, na terra, e as raízes pegam aqueles nutrientes e a seiva leva por todo o corpo da planta, galhos, aí vem a floração, vem o desenvolvimento da plantinha, vem os galhos, as folhas, as flores, os frutos, e depois tem o amadurecimento dos frutos. E para cada fase da planta tem os nutrientes principais. É na planta, é no corpo humano. E na vida espiritual não é diferente. O Espírito Santo é quem faz essa obra. Então, se a pessoa está vazia do Espírito Santo, concorda que ela está morta? Ela não tem vida. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, irmão, é igual aquela plantinha bem verdinha. Mas não pode ser só folha, né? Está rica em nitrogênio. Tá certo? Quando ela está florando, ela está rica em fósforo. A planta. Quando ela está frutificando e amadurecendo, ela está rica em potássio. É a fórmula básica das plantas, NPK. N nitrogênio, P fósforo e K potássio. Né? Só que tem os outros nutrientes. Assim é a nossa vida. É visível uma planta, você olha para uma planta e vê que ela está bem, aquela planta. Tá? Assim é o crente também. Se o Espírito Santo, irmão, estiver agindo em nossa vida, nós estaremos bem, amém? E nós vamos enfrentar, em nome de Jesus, as adversidades. Então, as línguas, os dons continuam e é indispensável para o desenvolvimento meu, seu, da igreja e da obra de Deus na terra. É o projeto, é o plano de Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Aleluias! Glória a Deus. Se algum dos irmãos, eu vou dar uma sugestão, quiserem que eu faça comentários sobre o Espírito Santo, sobre dons, línguas, eu gostaria que durante a semana, até segunda-feira, escreva num papel ou manda no meu WhatsApp privado, que eu pesquiso, estudo e trago aqui para vocês exatamente aquilo que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Porque se a gente for ficar discutindo aqui, assim, um pergunta, outro fala, e a gente às vezes não está com o assunto bem organizado, então talvez a gente não dê uma resposta satisfatória, mas como esse estudo aqui vai longe, tá certo? Você pode fazer perguntas, pode mandar um áudio também, pode ficar tranquilo que fica só entre nós, porque às vezes também a pessoa não quer fazer pergunta em público, que talvez alguém ignore, né?
tá bom? E eu estou aberto a qualquer pergunta para o esclarecimento, tá bom? Se quiser, o principal objetivo. Se uma pessoa não quer, não acontece. Se ela não deseja, também não acontece. Nós já trabalhamos de várias maneiras na igreja para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo. Bíblico. Campanhas, imposição de mãos, apelos e apelos. E a gente percebe que não há uma resposta que deveria haver. Então, irmã Rita, assim, nós estamos trazendo os estudos, explicando, mas vai ter um momento que também nós vamos clamar, assim, em grupo, despertar para a oração, tá bom? Mas o que a irmã Rita está falando é assim, o que você está ouvindo aqui, o que nós estamos estudando aqui, é para gerar em mim e em você um desejo de buscar o batismo no Espírito Santo. É dizer, Senhor, eu não sou batizado, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Porque quando eu fui batizado no Espírito Santo, meses antes, eu vivia em todas as minhas orações pedindo, porque a Bíblia manda pedir, manda buscar. Então esse é o principal objetivo. Tá? Então se eu convidar irmãos aqui à frente, os irmãos vão vir assim, o pastor chamou, fica chato se a gente não for. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que esteja em cada coração o desejo pelo batismo, pelos dons, para ser usado. Quando a igreja lá de Pentecostes foi batizada, os irmãos estavam sentados, como os irmãos estão aí. Ó. Eu não estou desconsiderando que não se deva fazer campanha de oração, apelos e apelos, que é o que a irmã Rita está sugerindo e eu concordo. Mas eu percebo, irmã Rita, que precisa haver muito mais uma consciência, um entendimento e um convencimento pelo ensino, pela palavra e pelo Espírito Santo dessa necessidade. Porque muitos já acham que não precisa. Porque está vendo muitas obras aí sem a pessoa falar língua estranha, sem a pessoa dizer que é batizada no Espírito Santo. Inclusive, se vocês verem aí nas mídias, você vai ver pouca gente assim, que está lá no topo, né? Com 10 mil visualizações, 5 mil, 30, 400 mil visualizações. Essas pessoas não estão falando que foram batizados no Espírito Santo, estão falando língua. Por quê? Porque o Evangelho, por um lado, ele se tornou uma coisa muito mais intelectual, sabe? De frases bonitas, frases planejadas, de autoajuda, mensagens assim, né? O Evangelho de ficar 1 hora de joelho, por exemplo, eu conheci igreja que orava 1 hora antes do culto, de joelho. 1 hora antes. Nós mesmo tivemos muito tempo que era meia hora de joelho, orando antes de começar um culto. Hoje começa uma oração, tem crente que não ora 1 minuto. 1 minuto. Você começa uma oração, tem gente que sai e vai beber água, vai andar no corredor. Aqui não tem tanto isso porque sabe que a gente orienta, a gente não pede para que pelo menos respeite. Mas tem igrejas por aí que tem gente se esgoelando de orando, clamando. Tem gente dando gargalhada nos corredores das igrejas, nas portas da igreja, nas calçadas da igreja. Como é que uma igreja vai ser batizada com o Espírito Santo assim? Vai ter profundidade em Deus assim? Não vai, tá bom? Mas o meu grande objetivo é despertar nos irmãos, porque nós vamos fazer uma campanha assim, voltada mesmo em orações para o batismo. Mas você já pode buscar, não espera a campanha não, tá bom? Amém, irmã Rita? Mas a senhora está corretíssima, né? Nós temos que incentivar uns aos outros a buscar, e só recebe orando, adorando de coração, se ligar no céu, amém? As palmas engrandecem Jesus, glória a Deus. Você também, reforçando, sábado que vem, irmãos, 3º sábado de cada mês, quem está me ouvindo, levanta a mão assim, ó, quem está me ouvindo, fica com a mão no 3º sábado, estudo, EPO, Escola Preparatória de Obreiro, para quem é obreiro, obreira, quem quer fazer a obra de Deus. Meus irmãos, eu me sinto bem quando eu vejo alguém fazendo a obra de Deus que está aprendendo. Quando a pessoa não está aprendendo, eu fico duvidoso. Como é que ele vai fazer? Amém? Porque nós temos uma obra para Deus, primeiramente, e uma obra no ministério. A gente tem que entender como é que Deus quer e como é que o ministério trabalha. Então, esses 3º sábado, EPO, é para quem quer fazer a obra de Deus. É para estar alinhado. Quando eu vejo o desinteresse de alguém por aprender, eu fico preocupado. Porque pode dar diferenças e a gente pode, infelizmente, ter problemas. E eu não quero isso.
Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Invocamos, ó Deus, neste momento, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, aprendendo, refletindo, estudando, meu Deus, ouvindo também, Senhor, sobre esta doutrina maravilhosa que o Senhor nos deixou de ensino, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, os dons. Meu Deus, o grande desejo, como o Senhor disse, ide e ensinai, é que os teus filhos ouçam, aprendam, reflitam, que eles meditem, que o teu Espírito venha, meu Deus, se utilizar desse conhecimento, dessa informação, meu Deus, para despertar em cada um, naqueles que já são batizados, naqueles que já têm os dons, para que mantenha esses dons vivos, despertados, como o teu servo apóstolo Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Também aqueles que ainda não têm, que eles desejem, que eles busquem, que eles orem, que eles clamem. Oh Espírito Santo, vem neste momento ungir os corações, as mentes de cada um de nós, para que nós sejamos um na unidade em Cristo, nos seus ensinos, nas suas doutrinas. Meu Deus, nos abençoa nos projetos do teu reino, deste ministério, desta igreja. Me abençoa, abençoa cada um dos teus filhos, para nós estarmos unidos na tua causa. Abençoa aqueles que estão enfermos, dá a saúde deles, Senhor. Abençoa aqueles que foram impedidos de estar aqui. Abençoa para que eles possam estar aqui na tua presença, aprendendo, adorando, louvando, buscando. Abençoa, abençoa, Senhor meu Deus. Oh Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor opere maravilhas. Olha para aquelas pessoas que estão enfermas, que precisam de um milagre. Eu peço já pela diaconisa Laodiceia, meu Deus, que a tua mão de poder, a mão do Todo-Poderoso esteja com ela para repreender todos esses males. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor, opera. Eu peço força também e graça aos teus filhos, para os teus filhos, física e espiritual, Senhor, para que eles possam te servir com abundância, com excelência. Lança por terra e desfaz toda a obra do inimigo, todo o embaraço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, nos abençoe. Amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus.